Senhor também visita com a tua graça. Senhor, há tantas pessoas em tratamento médico. Nós pedimos em nome de Jesus, Pai, que os remédios, os exames sejam veículo de cura para a glória do teu nome. E quando tudo falhar, que o Senhor, o médico por excelência, venha e restaure o físico, o emocional. Senhor, nós clamamos nesta hora por aqueles que nos deram nome para que orássemos. E nós oramos pela igreja perseguida, seja na China, seja no Oriente Médio, ou seja até no nosso país. Nós pedimos em nome de Jesus, quebra as cadeias, Senhor. É a nossa oração. Nós oramos por aqueles que estão sofrendo pelo Covid-19. Senhor, tem misericórdia de quem amamos. Alguns são familiares, outros são amigos queridos. Nós pedimos visita, Senhor, cura, restaura, em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor, que os enfermos da nossa igreja, que estão em tratamentos, como Rodrigo Maeda, que o Senhor tem misericórdia, cura aquele homem, aquele jovem, com os tratamentos severos que estão fazendo para a glória do teu nome. Nós pedimos pelo Antônio Amaral, a Lisa Barbosa, a senhora Lívia na sua nova morada, a irmã Alice Amaral, Alice de Souza, a irmã Débora, Venilde, Laura, Elmira, Marta Ferreira, Antônio José, Patrícia Oliveira, Pedro Cavedem, nosso netinho, Senhor, no tratamento, a Teca. Nós pedimos pela Daniela Mariano, nós pedimos pelo pastor João Batista, pelo seu Rubens Cavedem, pedimos pelo pastor Paulo Real e o pastor Co. Nós pedimos pelo pastor João em Toronto, que caiu e está hospitalizado gravemente por aquela queda de bicicleta. Senhor, nós pedimos a todos que a graça, a paz, a saúde caia sobre cada um. E mais uma vez pedimos, se alguém que está sofrendo emocionalmente nesta manhã, está nos ouvindo neste lugar, separado para a adoração do teu nome, ou alguém que está ouvindo através dessa mídia, nós pedimos em teu nome, Jesus, se há enfermos emocionais, espirituais ou físicos, que sejam assistidos pelo Eterno, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, reina entre nós, fala conosco, usa o teu servo pastor, Pai, para que a palavra seja viva e eficaz, como uma espada de 2 gumes na nossa mente, sentimentos e coração. E nós pedimos, Senhor, que aqueles que trouxeram ofertas para a tua casa sejam abençoados, que seja uma semeadura próspera, que eles sejam abundantemente abençoados financeiramente. E nós te agradecemos os que trouxeram para a tua casa e os que querem contribuir, que o Senhor dê condições para isso. É a nossa oração. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos. É bom revê-los. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus fale de maneira especial a cada coração aqui nesta manhã. Como nós falamos no domingo passado, nossa meditação de hoje estaria sobre o segundo irmão da parábola. Vimos domingo passado sobre os 2 pródigos. O filho pródigo, que era pródigo no sentido de dissipar, esbanjar, estarraçar com tudo que recebeu, sem sequer dar valor ao pai que, com a sua vida, com o seu trabalho, conquistou tudo aquilo, dissipou tudo que tinha. E por outro lado, um pai que ficou em casa esperando o retorno do filho, que era pródigo em generosidade, em bondade, abundante em amor, esperando o regresso do filho, não importa como, para poder recebê-lo com todo o carinho que ele tinha para com aquele filho, independente do que fosse. Mas Jesus é tão maravilhoso quando ele nos apresenta os seus ensinos,
que ainda que para nós é muito comum conhecer a história do filho pródigo, até as pessoas que não leem a Bíblia certamente já ouviram a história do filho pródigo, ou já viram algum filme sobre o filho pródigo. Todavia, por trás do filho pródigo, Jesus pinta um quadro, havia um irmão. O filho pródigo, diz a Bíblia, era o irmão mais novo. O Senhor Jesus começa a história dizendo, havia um homem que tinha 2 filhos. Ele tinha 2 só. Um era o mais velho. E Jesus contou aquela história para lembrar aos judeus, aos fariseus, aos escribas, aos judeus religiosos, que havia mesmo entre o povo de Israel muitos que não eram religiosos, que apesar de ser do povo, estava afastado de Deus. Pessoas que viviam de maneira que, segundo a lei dos judeus, era indigna. Eram os publicanos, que aos olhos deles eram traidores, porque eram as pessoas que trabalhavam como que na coleta dos impostos. E os impostos eram transferidos para o governo romano que dominava o Israel. E eles sentiam esse povo como traidores, porque trabalhavam para o governo opressor. Então os desprezavam e nem sequer tinham-os como irmão mais. E os pecadores outros, que aos olhos deles, todos que não guardassem restritamente a lei, eram os piores pecadores de todos. E Jesus recebia essa gente. Jesus se assentava com essa gente. Jesus comia com essa gente. E segundo os ensinos desde a Torá e dos antigos profetas, você sentava com as pessoas que você queria bem, pessoas que você estimava. E nós hoje assim, você convida para a sua casa alguma pessoa que você tem prazer de estar com você à mesa. E eles viam então em Jesus um mestre que pregava verdades tão maravilhosas, ninguém falava como ele, mas as suas atitudes pareciam incoerentes. Porque sendo ele um rabino, como poderia sentar-se com pecadores daquela qualidade? E então Jesus contou essas parábolas, a da moeda perdida, da ovelha perdida e do filho perdido. E ele mostra então que Israel representava o filho mais velho, o filho que estava em casa todo o tempo, que observava tudo que o pai mandava, que fazia tudo conforme o pai queria, mas que apesar de estar em casa, o seu coração estava totalmente longe do pai. Ele conhecia as normas do pai, mas não conhecia verdadeiramente quem era o pai. Não conhecia o coração do pai. Enquanto que havia um que foi ingrato, sim. Ele foi embora. Ele desperdiçou tudo que tinha. Viveu na miséria e quando o mundo estava passando fome, porque a Bíblia diz que veio grande fome sobre toda a terra, ele passou a comer comida de porcos. O que para um judeu era algo repugnante, até sequer tratar dos porcos. Mas esse aí tinha uma coisa. Apesar de ter abandonado a casa, apesar de ter estarraçado com toda a herança que o pai lhe deu, ele conhecia o pai. Porque ele sabia que se ele voltasse, seu pai o receberia, ou ele não teria coragem de voltar. Se a sua impressão era que seu pai era um homem mau, condenado, que o condenaria, que não o perdoaria, ele não voltaria. E eu imagino que quando ele voltava, conforme nós vimos na parábola, somente disse que o filho disse, voltarei para o meu pai, e nós já vimos ele chegando e o pai pulando no seu pescoço, mas eu imagino que houve uma caminhada. Ele foi para uma terra longínqua, talvez passaram-se dias de viagem. E certamente não faltou o diabo soprando no ouvido dele, olha rapaz, o que você fez, seu pai nunca vai te perdoar. Volta para onde você estava, rapaz. Você acha que seu pai vai fazer com você como um empregado? Você que traiu a confiança dele? Você que gastou tudo que ele tinha? E é isso que o diabo quer que você pense. Seu pecado é muito grande para Deus perdoar. O que você fez não tem perdão. Deus odeia o pecado. E é verdade, Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. Deus odeia o pecado porque o pecado desfigura o homem, a mulher, torna o homem infeliz. O pecado é uma enfermidade espiritual e Deus odeia. Mas Ele ama o homem. Ele quer resgatar o homem dessa condição. E essa ilustração, essa parábola é para nos mostrar isso. Portanto, se você tem alguma coisa no seu coração, na sua mente, alguma coisa que acompanha você na sua vida, que faz você pensar,
que para isso não há conserto, que para isso não há perdão, que para esse vício não há libertação. Lembra-se do que diz a palavra de Deus? Lá em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, e quem promete isso é Deus, não é conversa de pastor, não é conversa de pessoas, não é conversa de homem, é Deus que diz: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderosos, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então saiba que nada nem ninguém deve se interpor entre você e Deus. Nem a pessoa mais religiosa ou que o seu conceito seja mais santa. Deus vê o seu coração. O homem vê a aparência como os escribas e fariseus viam. Eram publicanos, eram pecadores. Mas por acaso eles não eram pecadores também? Se Deus, que é santo, que é puro, desce do seu trono da glória e diz: eis que eu habito num alto e sublime trono, mas também com um humilde e quebrantado de espírito, e ele sendo santo, olha para você com amor, quem é o outro pecador para apontar o dedo para você? Ou você para apontar o dedo para o outro? Somos todos pecadores. Porém não era isso que se passava na mente daquele povo. Por isso Jesus contou a história. E ele contou a história do filho que foi, e que arrependido voltou, mas ele não deixou de contar a história de que havia um em casa. Um em casa que não comungava com a alegria do pai. Um em casa que servia assim fielmente, mas para acariciar o seu ego. Ele fazia de tudo, mas para o seu próprio bel prazer, para sentir que ele sim era o filho. Ele sim era melhor que seu irmão. Seu irmãozinho mais novo foi, e sei lá onde ele estava. Mas pai, eu continuei aqui. É como muitos religiosos fazem, são religiosos, fazem tudo, porque amam religião. Amam-se a si mesmo. Mas quando às vezes vem na Bíblia que Deus fala diferente do que faz, ele prefere ficar com a religião do que com a Bíblia. Ele prefere ficar com o que ele gosta, com o que ele sente, do que com o que a Bíblia diz. Porque não conhece o coração de Deus. E aqui estava o caso. E então diz a Bíblia que esse filho estava no campo, estava longe. Pode ser até que ele estava trabalhando. Mas uma coisa, quando ele chegou, ele viu uma tremenda festa na casa. E ao invés de alegrar-se, porque ele viu que o rosto do seu pai voltou a sorrir, que os olhos do seu pai voltou a brilhar, ele nem sequer sabia o que acontecia. Ele precisou ir a um servo, a um criado, para perguntar o que está acontecendo. Tão alheio, embora fisicamente presente, mas emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente tão distante, que ele não se dava conta da alegria que estava no coração do seu pai. Por que isso? Estive pensando, porque talvez ele nunca, quando se assentava só ele e o pai à mesa, nunca ele chegou e disse ao pai: pai, estou sentindo saudades do meu irmão. Pai, estou sentindo uma falta do meu irmão. Pai, como será que está o meu irmão? O senhor já pensou nisso, pai? Será que ele, com toda a fortuna que ele levou, ele abriu uma lojinha lá, como um bom judeu, né? Ele está prosperando? Ou será que os negócios deram errado e ele está passando mal? Porque diz que está tendo fome na terra. Será que o nosso irmão tem tudo? Se ele tivesse sequer falado isso, certamente o pai ia dizer: filho, é o que eu penso dia e noite. Filho, é por isso que eu tenho aquele bezerro que eu falo para os empregados engordarem e cuidarem. Não tem nenhuma festa preparada. É a festa quando o seu irmão voltar. Aquela roupa que eu mandei o fulano, aquele empregado guardar e cuidar, aquela sandália que eu mandei comprar, você notou que não é meu número nem o seu, não é? É do seu irmãozinho mais novo. E aquele anel no dedo, pai? Aquele é para o seu irmão. Se ele tivesse mostrado sequer compaixão, ele não ia ficar surpreso quando viu a alegria na sua casa. Isso se passa na igreja também. Se nós compreendemos que o mundo está em trevas, se nós compreendemos que as pessoas, por melhores que sejam, sem Jesus estão perdidas, nós compreendemos que aquela cruz, com braços abertos, não foi só para mim que Jesus abriu os braços. Ele abriu para a humanidade, ele diz: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, dou-lhe a vida eterna, nunca hão de perecer, ninguém os arrebatará da minha mão.
Nós devemos de compreender que Deus ama a todos, Deus não faz acepção de pessoas. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, diz o Senhor. Ele não abriu os braços só para mim, nem só para você. Quando o filho estava longe, ele lembrou que ali no mundo, longe de Deus, longe do Pai, ele perecia de fome. Mas na casa do Pai, ele diz, até os servos têm abundância de pão. Aquela abundância que certamente o filho que estava em casa nem sequer notava. Parecia desperdício. Ou ele mesmo, quando estava em casa, nunca deu conta. Por que o pai punha tanta comida à mesa? E nós? Se nós estamos em sintonia com o Pai, nós veremos quão abençoado que nós somos. Como eu tenho ouvido muita gente falar. Quanto Deus tem abençoado esta igreja, as nossas vidas. Mas quanta gente lá fora está sem esperança e sem salvação. Se você ouviu os rádios nesses dias, ou a notícia na televisão, você sabe que em Alberta, diz que no mês passado, este mês está acabando agora, o nosso, ainda estamos no dia 30, né? Morreu mais gente de overdose do que de coronavírus. Eles estão pondo agora vending machine, aquelas máquinas, vocês viram a notícia? Para a pessoa ir lá e comprar droga na máquina. E o governo já está estudando um projeto para isso. Por quê? Porque estão comprando droga nas ruas, estão tomando droga sem controle, e droga lá, sabe aquela que fonte, estão se auto-envenenando e morrendo. E eles já mostraram até, eu vi no repórter, você põe a mão, pela sua digital, a máquina te reconhece e diz se você já tomou a sua droga que você tinha direito, para você não tomar overdose e não te dá mais que aquilo. Mas eles acham que é a melhor forma, porque as pessoas estão tão angustiadas, tão deprimidas, tão desesperadas com esse isolamento, que estão se matando com drogas. Não precisa ver a notícia, passa pela rua e passa em frente a um liquor store. A fila de gente. Às vezes está chovendo e a pessoa está na chuva, na fila, esperando para poder comprar bebida. Nunca se vendeu tanto álcool. Por quê? Porque o homem tem sede de Deus e quando não sabe qual é a resposta, ele vai em busca de coisas para preencher esse vazio. Mas nós sabemos que a solução está em Cristo. Nós não podemos ficar alheios a isso como igreja. Por isso Jesus disse que vocês serão minhas testemunhas. Testemunha para quem? Para os outros que não conhecem, que em Cristo há a resposta. Vocês serão o sal da terra, a luz do mundo, o bom perfume. Isso devia ser aquele irmão. Quando o irmão chegou, ele devia também se alegrar. Mas diz a Bíblia que ele foi perguntar a um criado, porque o criado sabia melhor o que acontecia na casa do que ele. E recusou-se a se alegrar. Diz a Bíblia que ele recusou-se a entrar, sabendo que o seu irmão perdido tinha voltado. Vê como o coração humano é perverso? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Quando ele devia alegrar-se porque o seu pai agora sorria, seu pai que vivia triste agora sorria, os olhos do pai brilhavam, ele se entristeceu. Não houve unanimidade. Era assim que acontecia com Israel. Eles estavam tristes porque os gentios estavam começando a se converter ao Evangelho. E eles se achavam que eles eram a raça pura, que não precisava. E Jesus disse, olha, vocês dizem que tem por pai a Abraão, mas Deus pode suscitar dessas pedras filhos a Abraão. Mostrando que no reino de Deus, todos que vêm arrependidos dos seus pecados e querem vida nova são bem-vindos. O Senhor diz que toda a terra há de se encher do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E essa era a missão de quem? Naqueles dias de Israel, hoje da igreja. Porque o povo precisa de Deus. A humanidade foi criada por Deus. A humanidade é infeliz sem Deus. Por que vocês vêm aqui ouvir esse pregador? Porque vocês querem ouvir a palavra de Deus. Vocês sabem, se você ligar a televisão, você vai ter pregador muito melhor que eu. Você sabe. Mas por que vocês vêm? Porque Deus traz vocês aqui. Porque Ele diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. Porque Ele acrescenta à igreja cada dia os que se hão de salvar. É Deus que os traz. Eu tenho certeza disso.
Porque você podia estar na praia passeando, brincando com seus filhos. Ou podia dizer, mas para ficar sentado nem na igreja eu posso cantar. Eu escuto na televisão, tem uns pregadores tão bons lá. Melhor do que o pastor Rondini. E eu não discordo, porque eu já escutei eles pregando. Mas vocês veem por quê? Porque Deus os traz. Porque Deus tem alegria que os filhos estejam na casa do Pai. Ele tinha um filho bom, um filho que não falhava em nada. Ele podia se alegrar com aquele, ele podia dizer, não, o mais novinho está perdido, mas esse aqui, ó, assim eu tivesse 10 desses. Não. Ele estava triste, porque Jesus disse que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ele estava triste porque um filho era querido e precisava do retornar. E sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, este quadro nos mostra que nós, como filhos, devemos conhecer o coração do Pai. E devemos nos amar como Ele nos amou. Nós devemos ter a mesma alegria que Ele tem com cada pecador que se arrepende. E nós devemos nos preocupar quando um irmão ou uma irmã não vem. E encorajá-lo a vir. Nós estamos tomando todas as precauções necessárias para que todos possam se sentir seguros. Mas nós não estaremos seguros se não estivermos alimentados pela palavra de Deus. Nós vamos ficando fracos espiritualmente, nós vamos ficando acomodados a essa situação, e nossa vida irá de mal a pior, nossas famílias, nossa igreja, todos nós. Nós precisamos estar junto do Pai, nos alegrando na casa do Pai, na presença do Pai. Eu fiquei impressionado porque o irmão mais velho, quando ele viu que o pai estava se alegrando com o irmão dele, ele falou assim, olha pai, eu te servi fielmente a vida inteira, o senhor nunca me deu um cabrito. Cabrito era o que tinha de mais barato para dar. Mas para o meu irmão o senhor usa um bezerro. Esse que gastou tudo com as prostitutas, no pecado. Aí, para o meu irmão não, desculpa, para esse seu filho. Ele não chamou de irmão. Para esse seu filho. E o pai, que já tinha falado no versículo 24, volta a falar no 32. Este teu irmão estava morto e reviveu. Quando o outro chama de teu filho, ele diz é teu irmão. Nós temos que lembrar que aqueles que Jesus ama, nós temos que amar também. Se você vai a 1 João capítulo 4, versículo 11, versículo 21, a Bíblia nos diz isso. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Se você vai na sociedade aí fora, e vamos falar só da brasileira, quantos brasileiros têm chegado ao Canadá? Quantos? Um número enorme. Todos vêm com o mesmo sonho, de dar segurança, melhor vida à sua esposa, aos seus filhos, à sua família, não é isso? E quando todos deveriam se ajudar, eu tenho ouvido de pessoas que têm vindo para a nossa igreja. Lá fora, é como uma selva. Algum procura prejudicar o outro quando deveria ajudar, pensando, é o meu irmão brasileiro como eu, precisa da minha ajuda, nós precisamos lutar ombro a ombro. E às vezes um está procurando puxar o tapete do outro. Mas não é o que acontece aqui. Aqui nós estamos juntos, de joelhos, clamando ao Senhor por cada família, por cada pessoa, por cada um que vem com o sonho de dar o melhor para a sua família, porque nós aprendemos que se assim Deus nos amou, assim nós temos que amar também. Jesus disse que é nisso que todos conhecerão que nós somos verdadeiros cristãos, se nos amarmos uns aos outros assim como Ele nos amou. E esse quadro que Jesus pintou do irmão que estava em casa, mas sem comunhão com o Pai, é para que nós saibamos que o que acontecia naqueles dias pode acontecer hoje também. Podemos começar a nos tornar egoístas e satisfeitos com a nossa situação, sem pensar que o outro do nosso lado ainda não está com a mesma situação que nós estamos, com a mesma segurança, com a mesma paz, e nós sabemos que isso é só Cristo que dá. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, lembre-se, o pai, quando o filho se indignou, disse, este teu irmão.
Não, pai, este é teu filho. Não, este é teu irmão. Se nós amamos o Pai, nós ficaremos felizes quando o Pai está feliz em buscar aquele que está distante. E nós teremos o mesmo sentimento que o Pai, de querer ajudar aqueles que necessitam, independente da aparência. A aparência que eu digo nem sempre física, mas a aparência que formamos na nossa cabeça. Porque nós só conseguimos ver aquilo que está diante dos olhos. Mas Deus vê o coração. E eu acredito que Deus deixou esta igreja aqui em London, na língua portuguesa, que passou tantos anos, irmão Daniel que está ali, irmão Donaldo que está ali, que são portugueses sabem. Quantos anos passamos evangelizando o povo português. E chegou um tempo que o número foi diminuindo, porque a imigração portuguesa diminuiu. Mas Deus sabia que viria um povo de língua portuguesa, angolano, brasileiro, que precisaria ouvir do amor de Jesus. E nós que aqui estamos, temos recebido desses irmãos o mesmo carinho, o mesmo amor. A recepção. Nós estamos aqui com nossas famílias, ouvindo o Evangelho. No domingo que vem, o culto será um culto infantil. Porque a Mimi falou, papai, o ministério infantil não está funcionando, mas não parou. Vamos fazer um culto infantil? O senhor fala com o boneco? E eu falo também. E a gente vai preparar as crianças para voltar para a escola e saber que o Senhor diz em Josué 1:9, não tema nem te espante, porque o Senhor é contigo, ser forte e corajoso. Já estou contando o sermão, mas nós estamos nos preparando, porque ela falou, papai, as crianças são importantes. Elas vão passar por uma mudança muito grande, chegar na escola tudo diferente, papai. Eu como professora sei tudo o que está acontecendo. E eu estou preocupado com as crianças da igreja. Como que nós podemos fazer alguma coisa? E ela então bolou isso. Por quê? Porque a missão da igreja é essa. Nós temos que pensar como pensa o Pai. Nós precisamos ter o conhecimento do coração do Pai. E olhar para o outro com amor, como olha o Pai. Por quê? Porque em Lucas 19:10, 4 capítulos para frente, explica. Porque o Filho do Homem, referindo-se a Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. A razão de a igreja continuar aqui, e a igreja é o corpo de Cristo e Cristo a cabeça, é para buscar e trazer para Deus a humanidade que precisa de salvação. E quem não precisa? Muitos já receberam, outros ainda estão por receber. Mas essa salvação só é possível não através da igreja, não através da religião, através de Jesus Cristo. E esse é o nome que está sobre todo nome. Que a Bíblia diz que um dia, lá em Filipenses, você pode ler isso no capítulo 2, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E todos vão, nós vamos, e aqueles que não creram vão também. Somente que os que creram vão se ajoelhar e glorificar. Obrigado, Senhor, porque sua promessa se cumpriu. Os que não creram vão se dizer, Senhor, o Senhor está certo a nos condenar, porque nós tivemos tanta chance, Senhor. E sempre recusamos o teu evangelho e o teu nome. E nós não queremos que isso aconteça. Nós queremos que mais pessoas possam crer neste evangelho. E cabe a nós, como irmãos mais velhos, se pudermos usar essa ilustração, ter a mesma compaixão e o mesmo amor que o Pai demonstrou para com aquele que vinha. Mas primeiro precisa haver paz no nosso coração, e alegria no nosso coração, e amor no nosso coração, o mesmo sentimento que houve também, diz a Bíblia, em Cristo Jesus. De forma que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se você abre em Efésios capítulo 5, versículo 1, diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse Deus de amor que nós anunciamos. É esse Deus de amor que Jesus veio revelar, que os homens não compreendiam, apesar de conhecer a lei. Mas em João capítulo 1, versículo 14, diz que em Jesus
nós vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E em João 14, ele diz a Filipe: Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, a resposta para todas as nossas necessidades está em Jesus Cristo. Ele é a resposta de Deus. Nós pregamos este evangelho nesta igreja porque nós sabemos que o evangelho é a resposta de Deus para a sede da alma, para os anseios humanos. Nós não pregamos religião porque nós sabemos que religião não salva. Nós pregamos Jesus Cristo, nós anunciamos Jesus. E quem crê em Jesus, diz a Bíblia, tem a vida eterna. Por isso lá em Romanos a Bíblia diz assim: se com o teu coração você crer, e com a tua boca, e com a sua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Porque com o coração se crê para justificação, e com a boca se faz confissão para receber a vida eterna. Por isso fica aqui o meu convite. Entrega a sua vida a Jesus. Não tem melhores mãos para a sua vida estar do que nas mãos daquele que o fez. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Andar sem Deus na vida, sem Deus no coração, é o pior erro que alguém pode fazer. Você pode entregar sua vida a Jesus com uma simples oração. Você mesmo e Deus, porque Deus sabe o que está passando na sua mente agora, o que está passando no seu coração. Ele pode ouvir ainda o silêncio dos seus pensamentos. E se no seu pensamento você voltar com fé para Deus e dizer: Senhor, obrigado que o Senhor me trouxe aqui na sua casa hoje. Obrigado, Senhor, porque eu estou assistindo pela internet. Não importa onde você está. A Bíblia diz que não há onde nós possamos nos ausentar da presença de Deus. Deus está em toda parte. Você precisa simplesmente dizer: Senhor, sou pecador, Senhor, sou pecadora. Eu reconheço que eu preciso do teu perdão. Por isso eu peço perdão pelos meus pecados. E neste dia, nesta manhã, eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. É só você convidar Jesus para a sua vida, para o seu coração. É só você orar com fé, porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que os judeus, escribas e fariseus não entendiam. E Jesus precisou explicar. Que não é questão de estar em casa, é questão de conhecer o coração do Pai. Não é questão de saber aquilo que o Pai queria, porque para ele a coisa mais importante era cuidar das ovelhas, do gado, da fazenda. Mas para o Pai a coisa mais importante era o filho que estava longe. Muitas vezes nós podemos cuidar de coisas como sendo as mais importantes e não compreendemos que a missão maior da igreja é alcançar aqueles que não têm Jesus. A sua missão lá fora é ser um missionário. Você vai passar uma semana com pessoas que não têm esperança. Mas se você crê que esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como declarou o apóstolo Paulo em Romanos 1,16, você vai chegar a essa pessoa e vai falar: olha, meu amigo, está triste, vem comigo domingo para a igreja. Você vai ouvir a palavra de Deus, eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida. Ah, mas eu não sou da sua religião. Você pode dizer: eu também não sou daquela religião, eu estou indo lá visitar. Mas eu quero que você venha comigo, porque nós não estamos aqui para pregar religião. Ou se você vai dizer: não, a minha religião não salva, eu estou convidando você para ouvir o Evangelho. É o Evangelho de Jesus. É o que traz esperança, que traz alento, que traz coragem, que traz salvação. Seja um missionário essa semana. Não seja como o irmão do pródigo que ficou em casa. Receba com alegria. Ajude outros a conhecer o amor do Pai, porque é para isso que nós estamos aqui. Para anunciar o amor de Deus a todo que crê. Se você fez aquela oração que eu falei, se você invocou o nome do Senhor Jesus e recebeu-o como Salvador hoje, em silêncio do seu coração, pode estar certo, Deus ouve no céu. Porque é pela fé que somos salvos, não é por obras. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é uma dádiva de Deus. Que Deus abençoe a sua preciosa vida. Nós vamos orar. E após a oração, eu vou pedir que a Tati, por favor, cadê a Tati? Está cuidando do bebê? Ah, então você toca piano agora. Tô brincando. Já pode? Já pode. Depois da oração, já toque um hino para nós podermos sair com a música, tá bom?
Pai querido, eu peço que a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja derramado sobre a tua igreja, sobre todos que estão assistindo em casa, sobre os amigos, Pai, que este grande amor, incompreensível amor, maior do que a nossa mente, que o nosso entendimento, maior do que o nosso pecado, que este amor, ó Deus, alcance os corações e que as pessoas compreendam que não há vida melhor do que a vida daquele que entrega o seu coração a Jesus. Ó Deus, que esta decisão tão necessária, que todo homem, toda mulher, todo jovem, toda criança precisa fazer, possa ser compreendida. E as pessoas possam livremente chegar à tua presença como aquele filho que voltou e receber o perdão e o amor do Pai. Nós te pedimos, Pai, não porque merecemos, mas porque nós sabemos que o Senhor pode e o Senhor quer. E nós clamamos isto no nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. E leva agora, Pai, este povo para a sua casa em paz, e dá a cada um uma semana de vitória, e que os reflexos desses momentos passados na tua casa possa trazer a eles um elevo espiritual, um ânimo, uma redobrada força e coragem para vencer as lutas do dia a dia, sabendo que o Senhor está com eles, que o Senhor está cuidando e que no Senhor pode encontrar o refúgio, o consolo e a paz. Porque é em nome de Jesus que oramos, Pai. Amém. Deus abençoe a todos. Desejo a todos uma semana abençoada. E espero que domingo que vem a gente esteja de volta. Como estava vendo pessoas que se inscreveram às vezes num culto, depois não aparecia, a Milena trabalha até sábado à noite, deixando certos números e às vezes mudando lugar para as pessoas poderem ficar com a distância necessária. Nós por hora diminuímos de 3 para 2 cultos, porque ainda com o verão muita gente estava passeando. Mas à medida que as crianças voltam para a escola, que a vida vai se tornando normal, se nós preenchermos os 2 cultos, nós passamos um terceiro. Se precisar, fazemos um quarto. Mas estamos querendo atender a todos. Somente que vimos que estava sendo tanto trabalho para a Milena, para a equipe, e às vezes pessoas se inscreviam, depois por algum outro compromisso não vinha, e ela tinha que mudar tudo na última hora, a pobrezinha da Milena. Mas nunca reclamou, a gente sabe porque vê como é o trabalho. Então, você se inscreva o mais cedo que puder, porque quanto mais cedo tiver inscrito, mais cedo ela sabe o resultado. E assim nós podemos ver se precisamos abrir para mais um culto ou se 2 cultos está sendo suficiente. Estou pedindo isso com gentileza, não é pressão, é somente para facilitar o trabalho, porque a Milena, o irmão Wagner e as pessoas que trabalham como voluntários fazem com muito amor para que vocês sintam segurança de vir à igreja. E nós pedimos que você aproveite a oportunidade, não espere até sábado à noite. Se puder, já voltando para casa, se sabe que vem domingo, se inscreva. E assim nós poderemos ter um acompanhamento mais adequado para servir a todos. Deus abençoe a todos. Um beijão no coração, um grande abraço, no amor de Jesus. Dá um beijo em casa em todos, tá bom? Mas manda o meu abraço, tá bom? Um abraço na sua esposa, na sua filha. Ei! Que cabelo bonito! Quem arrumou esse cabelo? Mamãe? Ficou bom! Ô, campeão!